no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os professores da rede de ensino dos municípios em todo o Brasil estão na expectativa sobre o reajuste salarial do piso com base nos recursos repassados pelo Fundeb. Mas a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, recomenda aos prefeitos cautela na concessão do reajuste, que pelos cálculos fica acima de 30%. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. O ano de 2021 chega ao fim sem o Congresso Nacional deliberar sobre mudanças nos cálculos do piso salarial dos professores, que em janeiro pode ter um reajuste acima de 30%. O alto percentual levou a Confederação Nacional de Municípios, CNM, a destacar que há dúvidas quanto à eficácia do critério de reajuste do piso nacional do magistério fixado na Lei nº 11.738. A lei se refere ao valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente nos termos da Lei 11.494/2007, de regulamentação do antigo Fundeb, expressamente revogada pela Lei nº 14.113 de 2020, no novo Fundeb. Com essa interpretação, nesse cenário de incertezas, a CNM recomenda cautela e prudência aos gestores municipais. A entidade estuda medidas que poderão ser tomadas e, nesse momento, considera que é mais sensato aguardar definição jurídica sobre a eficácia legal do critério de reajuste do piso previsto na Lei nº 11.738/08. Uma portaria do Ministério da Educação, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, na última segunda-feira, dia 20 de dezembro, apresenta uma nova estimativa da receita do Fundeb para 2021. De acordo com essa estimativa, segundo a CNM, o reajuste do piso do magistério, que ocorre usualmente no mês de janeiro, seria de 33,2% para 2022. Percentual desconectado da realidade econômica do país e dos municípios brasileiros. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O governo federal, jornalista Beto Almeida, assim como os governos estaduais e municipais, registram esse aumento no repasse de recursos do Fundeb e, como consequência, os professores são beneficiários diretamente do aumento dessas verbas. Na virada de ano, tem essa expectativa sobre o reajuste salarial que, como disse o Carlos Alberto, pelos cálculos da CNM, pode ficar acima dos 30%. E diante da decisão do Congresso Nacional em protelar a avaliação, a apreciação de um projeto que fixava novos critérios para o reajuste de salários, ficou um vazio. E, nessa situação, a CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, que congrega todas as prefeituras do Brasil, deixa essa recomendação para os prefeitos não acelerarem o passo para dar um aumento além do que as próprias finanças dos municípios permitem. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes novamente. Claramente tem aí uma incompatibilidade entre, Luzenor, as finanças públicas municipais e o critério de reajuste que está aí em vigor, mas que precisa de melhor regulamentação. E o Congresso Nacional, infelizmente, está dando um péssimo exemplo, porque não atacou o problema com a agilidade, com a rapidez necessária para evitar, por exemplo, esse impasse gerado nessa virada de ano. Porque os professores, eles criam sim expectativa em relação ao reajuste salarial. Os prefeitos, por sua vez, se preocupam, Luciano, com essa questão da capacidade financeira do próprio município, mesmo com os aumentos que houve nas cotas de repasse do Fundeb, mesmo que hoje, por exemplo, não seja mais 60%, mas 70% destinado pela cota do Fundeb para o pagamento de salários, ainda assim, não tenha dúvida que o impacto é grande. Então, qual é a saída para isso? O começo de tudo é o seguinte: os professores vão iniciar 2022 sem ter uma definição ainda de como vai ficar o reajuste salarial da categoria. Os prefeitos, por sua vez, seguindo essa recomendação da Confederação, vão ter que ter cautela até que esse impasse seja resolvido. A pergunta é, isso vai resolver quando, Lucidor? Porque o Congresso está de recesso.
e aí a retomada só está prevista para fevereiro. Significa dizer que em janeiro vai continuar o salário antigo, aí a coisa só vai ser resolvida provavelmente na retomada do Congresso Nacional em fevereiro, quando deverá ser votado esse projeto que coloca como base para o reajuste dos professores o INPC. É isso. Então, vamos botar aí na história o seguinte: 2 meses que os professores vão ter que ter paciência em relação a esse reajuste salarial de 2022. E com um aspecto, né, ao ser concedido esse reajuste, os professores receberão de forma retroativa, se o Congresso Nacional decidir no mês de fevereiro, as mudanças nos critérios da correção dos salários dos professores. E na Assembleia Legislativa, o jornalista Beto Almeida, os deputados estaduais apreciam a proposta do governo do estado para reajuste salarial dos servidores estaduais. O governador Camilo Santana anunciou na noite dessa quarta-feira o reajuste acima de 10% sobre os salários dos servidores, dividido esse percentual em 2 parcelas. Exatamente, Luciano. E olha o seguinte, o governador só comunicou, inclusive pelas redes sociais, o valor desse reajuste por volta de 9 da noite de ontem. E aí, isso foi encaminhado para a Assembleia Legislativa. Os deputados esticaram mesmo, trabalharam até por volta de 1 da madrugada desta quinta-feira. Aí aprovaram esse reajuste. Vai ser só feita as finalizações hoje na quinta-feira, mas o fato é, tem 10,74% de reajuste para todos os servidores. Esse reajuste inclui também o aumento de salário do governador e da vice. No caso dos servidores, diferente do município de Fortaleza, por exemplo, o município de Fortaleza deu 11% para os servidores públicos municipais. Foi a mensagem do prefeito Zé Sarto, que foi aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza. Mas lá o escalonamento vai ser em 3 parcelas. Os servidores vão receber esses 11% em 3 parcelas, 4%, 4%, 3%. E aí o governo do estado decidiu então escalonar esse reajuste de 10,74%, que é um pouco acima, Luciano, da inflação oficial medida pelo INPC para este ano de 2021, que deve ficar em torno de 10,02%. Ainda assim, o governador disse que foi o que foi possível dar. Não houve aí, de certo modo, assim, foi um pouco de ganho acima da inflação, um pouco, mas não houve exatamente assim, houve uma correção do índice inflacionário. Agora, isso em 2 parcelas. O lado bom disso é que já outras categorias de servidores que já tinham recebido os reajustes, mas que precisavam dessa regulamentação, também terão essa regulamentação para 2022 ser incluído dentro desse mesmo reajuste de 10,74%. Era o que faltava, na realidade, para a conclusão dessa parte final do orçamento público do Estado para 2022. Sem isso, não tinham realmente como finalizar esse trâmite, essa matéria, Luciano. E eu posso falar ainda da Assembleia aqui, Luciano, porque foram muitas mensagens aprovadas ontem. Foi realmente um dia de muito trabalho para os deputados estaduais. Normalmente as casas legislativas trabalham muito, Luciano, nos 2, 3 dias que antecedem o início do recesso, porque essas matérias acabam chegando em cima da hora, muitas tramitam e são polêmicas, como é o caso, por exemplo, do transporte, do táxi intermunicipal. Nós vimos mesmo aqui na semana passada e demos aqui no Alerta Geral a manifestação e a pressão dos taxistas que aqui ocuparam ruas em torno da Assembleia Legislativa para cobrar a aprovação dessa matéria, que gerava problemas. Os taxistas intermunicipais vinham sofrendo pressões, por exemplo, principalmente na região metropolitana aqui de Fortaleza. O pessoal que é taxista em Caucaia, que é taxista em Maracanaú, que é taxista em Aquiraz, Horizonte, Pacajus, eles tinham, de certo modo, que trabalhar meio que na clandestinidade, porque era uma atividade que não estava devidamente regulamentada. A pressão deu resultado. Então, foi aprovado a atividade que regulamenta, né, o funcionamento do táxi intermunicipal. Agora, para isso, precisa de passar por alguns processos de regulamentação, de detalhar melhor como é que isso vai ser exercido. Aí é que entra o papel da ACE, que é a Agência Reguladora do Estado do Ceará, e o DETRAN.
Vão sentar juntos os dois órgãos para poder exatamente colocar no papel a forma do melhor exercício dessa atividade do taxista intermunicipal. O projeto aprovado pela Assembleia Legislativa com a regulamentação desse serviço será submetido à sanção ou veto do governador Camilo Santana. E paralelo a essa decisão do governador Camilo Santana, como disse o Beto Almeida, o Detran e a Arce irão estudar os caminhos de regulamentação desse tipo de serviço, porque aí, naturalmente, Beto, vai ter um número de veículos credenciados, o sistema de fiscalização, as exigências para se oficializado esse tipo de serviço a partir da sanção da lei para que o serviço venha a ser prestado à população. Aliás, exatamente isso. E, aliás, sobre isso, o delegado Cavalcante, ontem, ocupou a tribuna da Assembleia e foi o único a se movimentar e a falar de forma contrária à aprovação do projeto, tá? Recebeu aí o apoio dos deputados, mas ele mostrou que considera-se, por exemplo, que o projeto ainda não é um avanço. Ele diz que o projeto é uma forma de enganar os taxistas intermunicipais, que as exigências são grandes, enormes e que na realidade, na prática, vai inviabilizar a atividade. Ele recebeu críticas, inclusive, por isso.